Olá para vocês, o sabor de hoje é de reconstrução. Na semana que passou, nós vimos vir à tona a notícia de que nós batemos o recorde de vazante em 2024 e já estamos numa seca muito maior do que a do ano anterior, que foi a maior de todos os tempos. Temos visto aí tragédias horrorosas, inclusive com praias no meio do Rio Negro, que é um dos 10 maiores rios do mundo em volume d'água. Aliás, a bacia amazônica, que passa agora por essa seca, essa vazante histórica, ela é o maior repositório mundial de água doce. Então é tudo muito preocupante. Fala-se da floresta, fala-se da condição de vida, fala-se da fauna, da flora, mas se fala muito pouco dos seres humanos. E aí eu tenho visto, há vários sinais sendo dados, que nós precisamos estabelecer uma nova ordem para o Amazonas e para a Amazônia. E eu falo de Amazonas especificamente porque eu vivo aqui, a minha aldeia, e como Tolstói dizia, fale de sua aldeia e você estará falando do mundo, e porque a minha aldeia Amazonas, ela é 18%, quase 20%, ou seja, quase um quinto de todo o território nacional. Nós vimos aí que várias cidades já estão isoladas, que a maior forma de transporte, que é o aquaviário, está inviabilizada. Temos trechos onde a balsa e que a seca dos rios está impedindo a bota de atravessar e não dá para atravessar o leito do rio seco pelas condições que ele tem. Ou seja, nós precisamos pensar um estado e a sua estrutura de logística, de transporte, já em mente com a questão dessa nova ordem mundial na questão climática. Já pensando em El Niño, Laninha, e aí tudo se transforma, né? A gente tem que pensar, por exemplo, portos que sejam capazes de se adaptar a essa realidade. Mas, infelizmente, o Amazonas tem um histórico horroroso em relação a reformas, a intervenções de obra em portos, aeroportos, rodovias, rodoviárias. Só para citar um exemplo aqui muito claro, o Porto de Parintins, antes da reforma grandiosa que o DENIT, entre aspas, disse ter feito, ele ancorava transatlânticos, ou seja, encostava o transatlântico no porto. E aí o público, que é um público de alto bilhete de consumo médio e de uma idade um pouco mais avançada, descia na cidade de Parintins. Agora, ele não recebe, houve a reforma maravilhosa, inaugurada, esse porto não recebe mais os transatlânticos atracados, mas sim fundeados, ou seja, param no meio do rio e para as pessoas se comunicarem com Parintins, elas precisam pegar pequenos botes, ou como se chama na linguagem dos transatlânticos, zodiacs, para chegar à terra, à cidade, e com certeza menos pessoas entram em zodiacs, até pela questão da idade. Estou citando a questão turística porque é uma questão que eu pessoalmente conheço um pouco melhor pela minha atuação profissional. Mas a gente está vendo indícios em todo o estado da necessidade de uma nova ordem logística. Existe muito debate em torno da questão da BR-319, da possível tragédia ecológica que ela viria a causar. Mas é fato que nós precisamos de uma ligação terrestre para algum lugar do resto do Brasil. A BR-174, ela nos leva até Roraima. De lá não se sai para o Brasil, se sai para o Caribe. Mas a ligação de Manaus com o resto do Brasil? Existe um histórico muito ruim na Amazônia da questão das estradas. Por exemplo, fala-se muito da inviabilidade da Transamazônica, blá, 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 blá. Está construída. Grande parte dela pavimentada. No início ela funcionava e fazia uma integração de cidades no sul do Amazonas. Sabe quem foi que destruiu a Transamazônica?
foram as empresas que ganhavam dinheiro com transporte aquaviário, transporte de carga. Outro dia eu ouvi uma pessoa que mora lá em Humaitá dizer que as pontes que haviam foram explodidas, dinamitadas, por pessoas que queriam continuar ganhando dinheiro. Então, essa história, o histórico do transporte na Amazônia e no Amazonas, é deveras complexo. Mas nós vivemos hoje uma tragédia muito grande. Infelizmente, o nosso povo está sofrendo na pele consequências que ele sofreu no passado e que seriam evitáveis para esse ano, com um planejamento melhor feito, com uma atitude mais preventiva do que apenas reativa. Mas nós precisamos pensar o Estado de forma diferente, precisamos pensar, inclusive, a economia do Estado de forma diferente. Estamos vendo aí que os rios, em 2023, atingiram um nível muito baixo e que eles não conseguiram recuperar o nível por conta da ausência de chuvas em 2024. E aí vem a seca recorde. Temos a hidrovia do Madeira com vários problemas, inclusive com as duas, Santo Antônio e Jirau, as duas hidrelétricas que já são polêmicas, que causam problemas ambientais, que impedem a Piracema, que assoream o rio. Mas ele chegou esse ano a um nível muito baixo. Como é que vai ser daqui por diante a navegação no Madeira? Tem uma alternativa pensada para o Madeira em termos de hidrovia? Ou seja, tem um monte de perguntas a serem respondidas. Quem é que vai responder? Acho, eu, Orlando Câmara, que sou ignorante no assunto, não consigo pensar em apenas um poder respondendo isso. Não vai ser o Executivo Federal sozinho, nem o Executivo Estadual sozinho, que podem dar essa resposta. É preciso que seja feita uma força hercúlea e conjunta de vários poderes para poderem chegar a um novo planejamento. Eu não sei como é que será feito, mas eu considero que seja urgente. Nós estamos em outubro de 2024. Eu espero não estar aqui em outubro do ano que vem falando do mesmo problema. Ou talvez falando dos problemas da enchente, porque nós teremos o Laninha, que doravante vai gerar muitas chuvas, me parece. O Laninha é o oposto do El Niño. Eu espero, sinceramente, não estar aqui falando ano que vem dos mesmos problemas por absoluta falta de planejamento das autoridades constituídas em todos os níveis, porque inclusive até os municípios têm a ver com isso. Hashtag pensa, precisamos de uma nova ordem para o Estado em termos de planejamento, de economia e de qualidade de vida. Para vocês, uma excelente semana, que ela venha com esperança e que ela venha com novos horizontes.